Trails of Cold Steel é mesmo tão free to play quanto dizem? E será que só isso basta? Bora conferir juntos. Depois dessa batalha, o game faz questão de mostrar que quer se colocar como um jogo free to play, mas essa interface tem tudo que eu sempre cobro dos devs. Já o ponto mais negativo é todo o trabalho de interface que é super pobre, o que dá a impressão de inacabado. E aí galera, aqui é o Johan novamente trazendo um resumão do jogo Trails of Cold Steel, o novo mobile da série Trails. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o gameplay em detalhes, os modos de jogo, sistemas, personagens e tudo mais que você precisa saber sobre esse jogo. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. Beleza galera, estamos aqui na interface de entrada e algumas pessoas me perguntam por que eu sempre falo sobre isso. Bem, eu já comentei antes, mas vou falar aqui de novo. Porque primeiro, eu sou um designer de interface, essa é a minha profissão de verdade, além de criador de conteúdo, claro. E porque também, para mim, esse é o cartão de visita do jogo. Então quando eu vejo uma interface e entro assim, isso realmente me passa uma boa impressão. Essa interface tem tudo que eu sempre cobro dos devs. Uma ótima música, uma animaçãozinha de fundo com uma bela fotografia e, se possível, uma animação de verdade, que nesse caso deixaram como opcional, que eu também acho bem válido. O único problema é fazer algo tão legal que sobe tanto as expectativas que depois fica difícil de entregar. Será que vão entregar dessa vez? Ou será que é clickbait? Clicando então para entrar, depois de ter ouvido a música até o final, claro, já começam os altos e baixos. O ponto mais positivo é que o jogo já manda mais uma animação estilo anime e depois vai permeando a história em si com mais e mais animações como essa. O que, para esse aspecto, dá uma impressão de estar assistindo e até jogando um anime. E uma coisa legal também são os diálogos, que estão todos com dublagem. Já o ponto mais negativo é todo o trabalho de interface que é super pobre, o que dá a impressão de inacabado, de que pode ser um cash grabber, ou seja, só um jogo colocado no ar às pressas com uma franquia legal de fundo para pegar dinheiro da galera. Não tô dizendo que é, mas às vezes, por coisas como essa, fica aparecendo. Além disso, a coisa que mais me irritou é a animação dos personagens enquanto eles falam. Eles ficam se movimentando de um jeito que parece que estão tremendo. Alguém animou o básico do básico só para não deixar o personagem parado. Mas cara, irrita demais. Começa a prestar atenção e deixem nos comentários se não é irritante. Mas ok, relevando esses pontos e focando no que tem de bom, o jogo continua para uma sequência de missões que já mostra o básico do sistema de batalha, que segue com altos e baixos. As lutas são bem dinâmicas no estilo semi-idle, ou seja, ataques automáticos com controle de quando os personagens lançam os ults, e de cara parece que vai ter como colocar vários personagens em campo, que pode ser bem interessante e até incomum para esse tipo de jogo. Além disso, os ults em si são animados e tem cutscenes de um tamanho certo, nem curtas, nem tão longas. Mas a parte boa, infelizmente, para por aí, porque mais uma vez parece que as ideias foram boas, mas a execução nem tanto. Os movimentos são travados, podendo melhorar com a liberação de velocidades maiores de batalha, e a animação que eu falei dos ults é bem pobre se contar as ótimas animações no estilo anime que eu mencionei antes. Então, comparando o jogo com ele próprio, as animações durante a batalha ficam abaixo, principalmente depois que termina a cutscene e o personagem dá o golpe em si. Lembra coisa de PS1. Enfim, o jogo segue mostrando alguns sistemas até interessantes, como de sinergia entre elementos iguais ou diferentes dos personagens do nosso time, cujas combinações acarretam ganho de atributos. E então nos introduz ao sistema de gacha em si, dando o nosso primeiro personagem SSR no free, na Vascaína.
Depois disso, testamos ela em combate e nesse ponto já com o modo automático ligado e em 2x de velocidade, que já resolve, como esperado, o problema do combate ser muito truncado, da movimentação dos personagens, deixando então tudo muito mais fluido. Depois dessa batalha, o game faz questão de mostrar que quer se colocar como um jogo free to play, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? De cara, já garante vários personagens SSR garantidos. À medida que a gente for avançando no modo história, ganhamos ainda mais. Realmente são muitos personagens do maior tier, os SSR, gratuitos. Eu vou passando aqui para vocês verem quantos e já aproveito e mostro os personagens em si do jogo para vocês. Eles são bem únicos, possuindo cada um estilo diferente, características bem específicas, mas os modelos e movimentação estão mais básicos do que eu gostaria de ver. E vocês? Nesse ponto já ficamos livres para sair clicando, explorando tudo e, claro, coletando as recompensas. De novo, apesar da interface ser bem ruim, o jogo dá mais indicações de ser free to play, já que entre as coisas que a gente coleta, tem recompensa de login, que a partir do dia 2 já dá mais personagens SSR, tickets de summon, um seletor de SSR no 7º dia e muito mais. E para além disso, tem o evento também de 20 anos da franquia, que entre outras coisas, vai dar mais 3 SSR, esse eu não sei por quanto tempo vai estar ativo, mas está rolando, e até evento de Natal, que também, obviamente, pode não estar ativo quando você começar a jogar, mas mostra que tem esse tipo de evento de datas específicas. Podemos esperar aí Páscoa, Natal, Ação de Graças, Halloween, Dia dos Namorados, assim por diante. Então, esse evento específico de Natal tem banner limitado e mais uma porção de recompensas. Isso mostra que os devs parece que estão trabalhando mesmo para o jogo evoluir. Isso é um ponto muito positivo. Sem contar que tem mais um SSR ainda na caixa de e-mail, só para coletar. Pelo menos vai dar para criar um time super legal logo de cara e aí ir melhorando à medida que a gente vai jogando sem gastar para isso. Ok, falei bastante em evoluir no modo história e ir pegando os personagens de graça. Mas além do modo história, o game ainda traz um modo de exploração parecido com o do Lord of Nazareth, o jogo de Overlord que eu também trouxe review aqui no canal. Vou deixar no card aí para vocês verem depois, também na descrição do vídeo. Então, basicamente, para quem não viu lá, tá vendo aí na tela, a gente consegue andar no mapa, enfrentar inimigos e coletar recompensas, embora o do Overlord esteja um pouco mais fluido. Além disso, também tem o modo torre, que inclusive dá para acessar explorando o mapa também, que é bem legal. Dá para usar o mapa em si, na verdade, como interface para chegar em vários modos de jogo, não só esse. O modo em si segue o de sempre, andares com níveis cada vez mais difíceis e melhores recompensas. Outro modo que é um diferencial desse jogo é o modo Dungeon, para coleta de materiais. Ao invés das fasezinhas padrão, eles mantiveram o combate, mas uniram a questão de exploração. Então é um pouco dos dois mundos. A ideia é fantástica, já a mobilidade infelizmente é ruim e prejudica bastante a experiência. No entanto, é ainda um dos pontos mais divertidos do jogo. A gente pode ir explorando as dungeons, matando os monstros, encontrando vários tesouros. Além do que, também coloca o sistema de escolha de buffs, clássico hoje em dia de jogos roguelike. E isso acontece a cada vitória, né? Então, acabou que ficou um modo bem completinho, cheio de particularidades de vários sistemas de jogos diferentes, mas que infelizmente podia ser um pouquinho melhor implementado também. E falando em clássico, também tem o modo de desafio de boss. Como vocês podem ver, contas novas como a minha não tem a menor chance de vitória. Mas pelo menos o ult do boss é bem legal, mesmo tendo aí matado metade do meu time.
Similar a esse modo, tem o modo Raid também, que a gente luta contra monstros gigantes e precisa sobreviver a um número X de turnos. E aí, durante esses turnos, tentar dar o maior dano possível. A disputa, nesse caso, acontece por ranking contra o resto do server. O gameplay segue full idle, então a estratégia fica mais antes da batalha, escolhendo e posicionando corretamente os personagens dependendo das fraquezas e habilidades do boss. Outro modo também muito interessante é o Hidden Forest, que é uma versão do jogo para o modo em que podemos escolher entre dois caminhos para avançar e então encontramos mais dois caminhos e assim vai. Os caminhos podem conter buffs, cura, esquema para recrutar personagem, reviver algum desses personagens ou batalhas. As batalhas e buffs têm diferentes qualidades, e quanto melhor a qualidade, melhor o buff ou a recompensa. E além de todos esses modos PvE, o jogo também traz 3 modos PvP, como o modo Arena, e segue o padrão dos gachas em que a gente define tanto o time de ataque quanto de defesa e joga contra os times de defesa dos outros jogadores. Sem novidades aqui, mas é legal que tenha PvP também, é sempre um incentivo. Vale mencionar que também tem o sistema de skins, as roupinhas para os personagens, e tem umas bem bonitas, tendo em vista, claro, o gráfico geral do jogo. Vou mostrar algumas para vocês. Bem, o jogo ainda tem sistema de guilda e muitos outros, mas a ideia não é cobrir tudo, mas sim mostrar o suficiente para que você saiba o que esperar e se vale a pena o seu tempo. Sendo assim, bora fazer algumas summons juntos enquanto eu dou meu veredito. E é isso aí, galera. Trails of Cold Steel é um jogo com ótimas ideias e que parece mesmo free to play friendly, com ótima música e boa animação no estilo anime. Só que, ao mesmo tempo, também é um jogo que parece ter sido feito às pressas, meio nas coxas, que acaba fazendo boas ideias virarem só boas ideias mesmo. Nunca realmente vendo de verdade a luz do dia. Quero crer que os devs vão dar uma boa repaginada em tudo numa possível atualização monstra de um ano de jogo, ou o que for. Mas até lá, vai precisar de muito boa vontade da base de jogadores, muitos eventos divertidos e muita sorte também para manter a galera engajada num universo tão competitivo quanto o de games mobile. Mas essa é a minha opinião. E você? O que você achou do jogo? Concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. Não esquece o like e de se inscrever no canal para mais análises, notícias e conteúdo de games mobile em geral. Dá um pulo também na nossa loja da Amazon, com muitos itens legais para gamers e fãs de animes. Link tá aí na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.